A gente aumentou bastante o número de médicos quantitativamente, ou seja, de 2011 para 2024, né? Nós tivemos só na Paraíba um aumento de 4.800 para 12.400 médicos, ou seja, foi um aumento de 336%. E esse número aumentado vem em decorrência também da ampliação do número de faculdades. Nós havíamos 2 faculdades há 10, 15 anos atrás e agora estamos com 9 faculdades na Paraíba, 6 privadas e 3 federais. E esse número aumentado de faculdades tem trazido um aumento quantitativo maior de médicos. E eu falo desse aumento quantitativo, né, usando essa expressão, porque não necessariamente isso traduz em mais qualidade. Primeiro, porque a gente não tem uma avaliação ainda, embora a gente, enquanto Conselho Regional de Medicina, junto com o Antônio Henriques, nós defendemos a prova de proficiência para o ensino durante a faculdade, após também o término do curso, para avaliar a qualidade desses acadêmicos que estão se formando. Mas também há um outro problema, Arimateia, que é a questão da fixação do médico. Se nós avaliarmos a mesma demografia, 60% dos médicos da Paraíba estão residindo e atuando na grande região, na região metropolitana de João Pessoa. Então, isso mostra que existe uma disparidade entre os números de médicos que estão na capital e no restante do estado. O Ministério da Saúde garante que o número ideal é que nós tivéssemos 2,5 médicos para cada 100 mil habitantes. Na Paraíba, nós temos 3. Ou seja, um número mais do que suficiente. Só que quando a gente traça só o interior, dá 1,7 médicos por cada 100 mil habitantes. Então, os médicos estão maiores em quantidades, mas ainda continuam se fixando prioritariamente nas grandes regiões metropolitanas. Boa noite, Maria. Boa noite, Arimateia. É uma honra estar aqui no Ideia Livre. E ainda dentro da demografia da medicina no Brasil, é possível avaliar se há um equilíbrio na distribuição dos médicos na nossa nação e como chegar a uma qualificação das instituições formadoras de médicos no nosso país. Isso a gente precisa mudar algumas coisas, inclusive dentro do Conselho Federal de Medicina. São propostas que nós precisamos levar para fazer com que o Conselho ele se integre mais na formação e não somente depois que o médico está já formado. É claro que ele não vai ter uma atuação legal e ética dentro do estudante de medicina, mas ele pode participar mais do processo formativo. Nós temos, por exemplo, no nosso Conselho, uma comissão de ensino médico. E essa comissão ela pode, de repente, fazer com que as faculdades tenham um projeto acadêmico que garanta não só que o médico paraibano ele tem uma formação técnica, mas também ética adequada. E assim a gente vai ter mais qualificação. Fora a prova de proficiência, que já é uma proposta nossa bem antiga, que foi barrado, mas que agora também é apoiado pelo próprio Conselho Federal de Medicina, no sentido de fazer com que a gente saiba exatamente quais são os pontos críticos e quais são as faculdades que precisam de ajuda. O nosso papel não é punir ou dizer que está ruim, é ver como é que vai melhorar. E aí a gente precisa também ter plano de carreira para os médicos. Eu preciso fazer com que os médicos se fixem no interior. E como é que eu faço isso? É complexo, porque depende de força política, mas não é tão difícil você elaborar um plano desta forma. Primeiro, você precisa garantir que ele tenha um valor salarial interessante, que não fique vinculado à política partidária municipal local, que a gente sabe, infelizmente, que os médicos às vezes são usados, né, como moeda de troca dentro da política partidária municipal. E também é necessário que tenha infraestrutura. Eu preciso ter um local onde o médico possa atender com dignidade para oferecer a mesma dignidade de atendimento à população, que, aliás, paga muito caro pelo serviço de saúde. Não existe serviço gratuito. Tudo é muito caro, tudo tem que ser pago com muito imposto, né? Nós pagamos uma grande carga tributária e isso precisa ser devolvido para a população como um todo, inclusive para nós, como serviços e benefícios. Isso, infelizmente, ainda não acontece e nós priorizamos isso dentro de um plano de carreira. Doutor Henrique, muito boa noite. Prazer ter conosco. Boa noite, Ari. Boa noite, Ribamildo. Doutor Márcio Rossani. Presidente, sempre uma honra estar aqui na Rede ITA. Primeiro, presidente, só para lhe ajudar, são 2,5 metros para cada